Vamos lá, surdez ou demência. Parece um tema que não faz muito sentido, mas eu vou explicar para vocês, porque é muito comum chegar aqui no consultório, o paciente preocupado com o pai ter um tumor cerebral, ter alguma alteração neurológica grave, tá no quadro de Alzheimer, demencial, e quando você começa a investigação, você encontra um problema auditivo. E qual a lógica disso, né? Para a gente utilizar nossa memória, para a gente conversar, a gente precisa captar a informação do ambiente externo e quando for necessário, você fala aquela informação. E aí a grande confusão que se faz no caso do idoso é que muitas vezes é natural, a gente vai envelhecer, todo mundo vai passar por isso, nossa capacidade auditiva vai reduzindo. Por isso que é tão importante você fazer o check-up, estar acompanhando com o urologista, a visão, ou com o oftalmologista. A visão é a mesma coisa, tanto o oftalmologista para a visão, como o otorrino para a questão auditiva. Então perceba, se naturalmente isso vai acontecer com a gente, o que é que acontece? Às vezes a pessoa vai envelhecendo, ela perde a capacidade auditiva. E aí o familiar fala uma coisa, ele não ouviu. E aí quando o familiar pergunta, ele não sabe. E aí fala assim, não, eu te falei. Aí começa o familiar a achar que a pessoa está com problema na memória, porque ele fala uma informação, essa informação ele não escutou, e aí quando ele pede aquela informação, o idoso fala que não sabe daquilo. E aí ele começa a falar, poxa, eu falei com ele não está ouvindo, é Alzheimer, é demência, ele não está com a memória ruim. Não, e muitas vezes é auditivo. Então quando a gente começa a investigação do paciente com o quadro que a família queixa de demência, muitas vezes você vai conversar com o paciente, você percebe que ele está com dificuldade de ouvir, só que a família coloca aquilo de lado e fala, ele sempre teve isso, mas às vezes ele sempre teve sim, mas começou a gravar. Então se você não consegue pegar uma informação, não consegue ouvir bem as pessoas, os sintomas às vezes vai ser muito parecido com o quadro demencial, quando se refere à memória e à comunicação e à conversa. Então, às vezes o familiar fala, ele está mais lento, eu falo uma coisa, ele não obedece o comando, ou ele faz o que a gente não faz o que a gente pediu, né? Ou a gente pergunta uma coisa para ele que a gente falou há pouco, ele não ouviu. Então, assim, perceba que quando você fala em investigação de quadro demencial na população de terceira idade, você tem que ampliar o leque para muitas dessas doenças reversíveis. Por exemplo, se o idoso, a dificuldade dele é auditiva, ele não estava ouvindo, você vai corrigir isso e muitas vezes o paciente vai melhorar dos sintomas que a família referia e tem outras doenças, né, hipovitaminose, uma série de coisas que podem dar também sintomas parecidos, tá bom? São causas que a gente fala, né, causas de demências, de quadro demencial que pode ser reversível, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tem hidrocefalia de pressão normal, tem muita doença, mas nesse caso, relevante, até porque eu vi um caso recente, eu achei tão importante isso, porque acontece com a frequência no geriatra, com a gente, com o otorrino, é fazer essa investigação auditiva. Espero que tenha ajudado.